o risco Bolsonaro, que vem a ser isso que você acabou de falar, Luiz. O Bolsonaro, veja, em uma eventual vitória, o que não é algo impossível, convenhamos, né? Ele vai ter ali, na minha opinião, vai haver uma queda de forças num certo sistema de freios e contrapesos de nossa combalida república, gente. Por um simples motivo, porque o PL ele é o partido com a maior bancada, com as maiores bancadas, tanto na Câmara quanto no Senado, porque vai ser um legislativo com uma tendência mais bolsonarista do que o de 2018, porque eu duvido muito que esses congressistas que estão entrando agora vai haver aquelas dissidências de primeira hora, né, como ocorreu no PSL, nós vamos ter, então, com uma composição ali, tanto da Câmara dos Deputados, quanto principalmente do Senado mais bolsonarista, nós vamos ter ali um Supremo acuado, né? O Supremo vai ficar acuado, até porque, veja, os senadores, eles julgam os ministros do Supremo, né, por responsabilidade. Então, na minha opinião, um sistema de freios e contrapesos, que já é bem combalido da nossa democracia, e que vem resistindo a duras penas, em larga medida, até por conta do judiciário, né, para colocar freios em algumas medidas do Bolsonaro, eu acho que ele vai pender mais para o lado bolsonarista, além do fato de que o Bolsonaro ele vai poder indicar 2 outros ministros para a Suprema Corte, né, caso seja reeleito, certo? Risco Bolsonaro, né? Risco Bolsonaro, ou seja, uma queda de forças no sistema de freios e contrapesos de nossa república. As medidas autocráticas do Bolsonaro, elas vão ter chance de passar com maior tranquilidade. E aí, quando eu falo medidas autocráticas, eu falo em medidas autocráticas mesmo, medidas que podem colocar o risco à nossa democracia. E por que eu digo isso? Sobretudo porque é no segundo mandato, e as experiências da extrema-direita internacional têm nos mostrado isso, nos segundos mandatos de líderes autocráticos, como Viktor Orbán, aliás, a foto que está aí é do Bolsonaro ao lado do Viktor Orbán. Bolsonaro já deu declarações dizendo que Viktor Orbán é um irmão, né? Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, assim como Erdogan, primeiro-ministro da Turquia, foram nos mandatos subsequentes desses líderes autocráticos que eles começaram a implementar medidas como controle do judiciário, recrudescimento da polícia, criação de polícias políticas, aumento do número de ministros da Suprema Corte, como o Viktor Orbán fez, por exemplo. Inclusive, o Viktor Orbán aprovou uma nova Constituição na Hungria. Então, veja, ele aproveitou um embalo, uma certa popularidade, ele aproveitou um mandato subsequente ali, né, na Hungria, para implementar medidas autoritárias, assim como Erdogan o fez na Turquia, sobretudo também com medidas de controle do judiciário. Então, trouxe aqui até um pequeno trecho de uma matéria do UOL, do Luiz Felipe Alencastro, em que ele comenta essa guinada autoritária do Erdogan, né, nos seus mandatos. Ele diz, no poder desde as eleições de 2010, Viktor Orbán tem paulatinamente estiolado o Estado de Direito na Hungria. Manipulações na legislação eleitoral e no direito de voto dos húngaros residentes nos países vizinhos, domínio da mídia,
aparelhamento do setor público, favorecimento de empresários aliados, controle do judiciário, ou seja, tudo isso são medidas que o Bolsonaro de alguma forma já vem fazendo. E se não vem fazendo é porque ele não consegue, porque ainda tem um sisteminha de freios e contrapesos funcionando. Mas é lógico que a gente sabe que se dependesse do Bolsonaro, essas medidas seriam feitas, né? Não à toa, um dos discursos mais frequentes dele é que não deixam governar, né? Durante a pandemia, os governadores não deixaram que ele decidisse o que, né, o que fazer. O judiciário, na figura do STF, principalmente, não deixa que ele governe, né? E depois, quando tudo está errado, tracam a culpa nele. Esse é o discurso, né? Então, durante a pandemia, o judiciário decidiu que os estados tinham autonomia. Aí, tá vendo? Agora vocês estão reclamando do resultado na economia. Mas eu quis fazer diferente, vocês, né, não me permitiram, né? Esse tem sido um discurso frequente do Bolsonaro, né? Nossa, é perfeito, cara. É isso. O Bolsonaro, ele se queixava que o Congresso não deixava, que o Supremo não deixa, que os governadores não deixam. E agora que ele vai ter a capacidade, por exemplo, de nomear mais ministros ao Supremo, ele vai ter um Congresso mais favorável a ele, né? É engraçado você perceber até, né, ainda nessa linha, né, que, por exemplo, a queixa com relação ao Congresso e ao Senado diminuiu bastante. Depois da aprovação do orçamento secreto, depois das medidas, né, que permitiram que ele pagasse o auxílio agora, as críticas, os ataques ao Congresso e ao Senado praticamente desapareceram do discurso dele, né? Aliás, o Lira estava no lançamento da campanha da reeleição dele, né? Exato. E olha, eu vou te dizer uma coisa. A única coisa que vai gerar um pequeno freio ao Bolsonaro, note para o adjetivo pequeno, né? Porque eu não sei o quanto isso vai durar, sobretudo na sua sanha de descredibilizar as urnas, é porque o PL se saiu muito vitorioso. Quer dizer, iria ficar artificial você falar que as urnas foram fraudadas somente para o Executivo Federal. Quer dizer, as urnas elas não foram fraudadas para governadores, elas não foram fraudadas para senadores, deputados, elas foram fraudadas apenas no voto para presidente. E para ele mesmo, o discurso ficou insustentável, porque as pesquisas apontavam um desempenho muito inferior, e uma das primeiras falas dele, logo depois da apuração, foi dizer que as pesquisas, a gente tende a desconfiar das pesquisas, porque tá aí o resultado que a gente teve, né? Então, mesmo para ele, mesmo, né, com relação ao voto pro executivo, a coisa já não se sustenta mais, né? Esse discurso já está perdendo força muito. O que é um certo alívio para a gente, né? Sim, sim, é isso. Vai ficar um pouco artificial. Vai ficar um pouco artificial porque o PL se saiu muito vitorioso, ainda que o Bolsonaro não ganhe, né? Agora, é isso. Caso o Bolsonaro ganhe, ele vai conseguir passar muitas boiadas. E muitas boiadas na própria lógica do Estado de Direito, como fez aqui o Viktor Orbán, né? Com essas medidas de domínio da mídia, aparelhamento do setor público, que em grande medida o Bolsonaro já faz, favorecimento de empresários aliados, que em grande medida ele já faz, controle do judiciário, que ele tenta fazer, somados a indicadores econômicos melhores do que a média dos países da União Europeia, ajudam Orbán e seu partido, o Fidesz, a ganharem eleições e concentrarem o poder. Ou seja, eles vão ganhando eleições, vão conseguindo ali que seus correligionários ganhem também e vão concentrando cada vez mais o poder e aparelhando o Estado. Isso é um risco, somado também ao fato de que a gente já até fez uma live aqui sobre isso, Luiz. Nós temos as Forças Armadas, né, que vão continuar também ocupando cargos no governo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo escalão com milico lá ocupando, ganhando um carguinho, né? E
como a gente já viu no primeiro governo Bolsonaro, o número de pessoas com certificado de registro de armas de fogo cresceu 474% durante, né, o primeiro governo do Bolsonaro. Então você imagina também que ele também não vai tentar promover nesse segundo governo em relação às polícias, ao controle das polícias, ao armamento de suas milícias, né? Então, também acho que isso representa aí, eu acho que um segundo governo Bolsonaro, ele representa um risco eminente para nossa democracia, para nossa, como eu disse, combalida democracia. Com toda certeza. No texto sobre o Orbán, uma coisa que me chamou a atenção e que eu fiquei associando aqui ao resultado agora do primeiro turno, né? Você tem no texto, né, diz, né, os resultados, né, os indicadores econômicos melhores do que a média dos países da União Europeia, né, ajudam que eles continuem ganhando eleições e concentrando o poder. O Bolsonaro não ganhou a eleição no primeiro turno porque os indicadores econômicos no Brasil, nesse momento, são péssimos. Né? Percebe que, a despeito da dinheirama que ele derramou no país, em auxílios, né, de todo tipo, para cada vez mais gente, para tentar alcançar cada vez mais gente, nem isso foi capaz de maquiar a situação econômica do país. Né? Nem isso foi capaz. Não fosse esse cenário, eu não sei não se a gente não estaria aqui analisando, né, a vitória do Bolsonaro no primeiro turno. Né? Ou pelo menos que ele tivesse passado para o segundo turno numa situação melhor, né? Numa situação mais confortável. Eu acho que um dos contrapés do Bolsonaro, onde a gente ainda tem chance, né? O PT tem chance de levar essa eleição, justamente batendo nessa pauta, né? Os indicadores econômicos, os indicadores sociais, eles só pioraram e pioraram muito durante o governo Bolsonaro. Fala pessoal, meu nome é Guilherme. Caso vocês tenham gostado desse vídeo de cortes, eu vou deixar o conteúdo na íntegra aqui na descrição para vocês acompanharem. E também, caso vocês tenham gostado, peço a gentileza de deixarem um like, um comentário, para vocês se inscreverem aqui no canal e, se possível e se quiserem, compartilharem esse conteúdo. Isso ajuda bastante o canal a crescer e a atingir um público um pouco maior que gosta de ciências humanas. Valeu, gente. Agradeço aí pela atenção e a gente se vê num próximo vídeo aqui no Delongas.